E aí galera, beleza? Já na área trazendo mais um vídeo pro canal. E nesse vídeo aqui irei falar sobre o AEW Big Business que vai acontecer hoje. Irei falar sobre John Cena, sobre The Rock, sobre Roman Reigns e muito mais, tá? Mas antes, claro, eu peço para que você me dê aquela moral, deixe seu like logo no início do vídeo para você não esquecer. E se você não for inscrito aqui, se inscreva, cara, ativa o sininho, porque toda vez que sair conteúdo aqui, você vai poder receber em primeira mão. É totalmente grátis, tá bom? Então, bom, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre as notícias. As primeiras têm a ver com a All Elite Wrestling, tá? A primeira tem a ver com Eddie Kingston, que foi recentemente entrevistado pelo Steven Paul e questionado para ele sobre o que vem acontecendo com a All Elite, né? A All Elite que foi criada em 2019, teve um ápicezinho em 2021, mas agora vem sofrendo muito com venda de ingressos, com a audiência, né? E foi questionado para ele como ele enxerga a All Elite daqui a um ano, tá? E ele falou que enquanto ele estiver lá, a All Elite não vai cair, né? Muitas pessoas nas redes sociais falam bastante da possível queda da All Elite, mas enquanto ele estiver lá, o Moxley estiver lá, né, e mais outros grandes lutadores estiverem lá, né, lutando pela empresa, a empresa não deve acabar, tá? E aí eu pergunto para vocês o que vocês acham disso. Coloquem aí nos comentários, tá? Ainda sobre a All Elite, quem também falou sobre foi nada mais nada menos que Tony Khan. Tony Khan que deu algumas entrevistas aí relacionadas ao show do Dynamite de hoje, né, que vai ter lá uma edição especial Big Business. Falou pra TV Insider também, né, pra SXSW lá, né, que fez algumas conferenciazinhas em relação ao próximo show, tá? E aí que tá, segundo o nosso querido Tony Khan, ele falou que o show de hoje, né, não vai só não decepcionar o fã, mas também será um show acima das expectativas. Se vocês acham que o show ia ser bom, vai ser melhor do que vocês acham, né? Também deu a entender que além da aparição da Sasha Banks aí, que todo mundo já imagina que seja de hoje, né, a primeira vez que ela der as caras lá, pode aparecer também a Britt Baker, que também, né, vem aí afastada da TV, ela por conta de lesão. E aí eu pergunto para vocês, será que a Britt Baker retornará para poder rivalizar com a Sasha Banks, né, ser essa anfitriã? Coloque aí nos comentários. Tony Khan também comentou sobre aquele spot totalmente irresponsável do Darby Allin, né, no qual ele se tacou de uma escada em um tampo de vidro, em cadeiras e tudo mais, e foi moído pela crítica, né? Todo mundo falou mal, né, desse spot. Ele falou que, olha, as pessoas ficam totalmente preocupadas com a integridade dele, mas ele é um cara que planeja tudo ali, o que vai acontecer e tudo mais, né? Não é algo que ele faz buscando a morte, como as pessoas falaram, né? Que ele tenta se preparar para aquilo, que é uma parada que ele tenta fazer de maneira saudável. Às vezes eu tento frear ele, mas, né, ele gosta de arriscar, gosta de fazer esses spots assim, né? E por enquanto vem dando certo. E aí eu falo para vocês, né? Saudável para um cara que simplesmente tomou vários pontos nas costas, num spot que não adiantou de nada, um spot que não teve um efeito esperado, que só recebeu crítica. Me desculpa, Tony Khan, mas o spot infelizmente só foi totalmente imprudente e desnecessário, tá? Quem também falou sobre recente crítica a uma das lutas da All Elite foi o Daniel Bryan, né? Daniel Bryan aí que estava na WWE em 2021, que foi onde teve lá a luta da Britt Baker contra a Thunder Rosa, né? Onde foi uma luta muito forte entre as duas, né? Teve bastante sangue e tudo mais. Ele estava dentro da WWE na época e falou que quando ele estava na WWE e aconteceu aquele combate, muita gente tratou aquele combate com estranheza, né? E ele enxerga isso como se aquilo fosse só apenas mulheres fazendo as mesmas coisas que os homens faziam. E aí, galera, o que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte, tipo assim, você assiste a WWE hoje, você assiste a TNA hoje, você assiste a New Japan hoje, você assiste a NWA, a MLW, quantas vezes você vê as pessoas sangrando? É muito raro, mano, tá ligado? É muito raro. Naquela época, era a mesma coisa que os homens faziam, porque a All Elite tinha botado isso totalmente banal, tá? Toda a luta da All Elite tinha sangue, tinha bagunça, né? Não tinha regra, ninguém era face, ninguém era heel. Essa era a política da All Elite, meio que matar com esses paradigmas, né? E colocar isso na TV. O que aconteceu? O que tá acontecendo hoje? A decadência da empresa. Então, assim, na época, era assim, algo que os homens vinham fazendo dentro da All Elite.
E ele tá certo em relação a isso. Hoje, já não acontece mais isso no combate feminino da All Elite. Por quê? Porque já não se faz mais isso. Foi descoberto com o tempo que era algo totalmente necessário, né? E já o sangue é ruim no Pro Wrestling. Eu acho que precisa você criar uma narrativa para que isso seja, né, interessante. Se for só sangrar por sangrar, é só uma coisa totalmente idiota, que nem esse spot do Darby Allin que eu falei pra vocês. Tá ligado? Se fosse um spot, né, que tivesse dentro de uma storytelling, se fosse um spot que tivesse um efeito, né, atacando o adversário, com o adversário protegendo ele, ninguém tava falando nada. Como só foi um spot no qual o cara se jogou, tá ligado? Totalmente de costas, sem ninguém ali, só virou algo totalmente estúpido, tá ligado? E gerou o tanto de crítica que gerou. Assim como eram os sangues antigamente, assim como os juízes não terem regras, antigamente era algo vaziado e mudou, assim como você não ter uma segregação de face e de heel, que antigamente não tinha, a política da All Elite era essa, né? A ideia que o Cody Rhodes inclusive defendeu na época, quando ele era, né, parte da All Elite, era que o ser humano, né, ele vive momentos, né, tem momentos que ele é bom, tem momentos que ele é ruim, né, e eles queriam passar isso dentro da luta livre e deu completamente errado, né, e tiveram que mudar isso. A All Elite com certeza evoluiu, tá ligado? Com certeza evoluiu de um projeto totalmente absurdo que eles tinham antigamente pro que é hoje, mas ainda tem gente que defende aquilo, o que eu acho totalmente ridículo, tá? Pelo menos é a minha opinião, coloque aí nos comentários a opinião de vocês. Ainda falando sobre gente protegendo a All Elite, vamos falar agora de Will Ospreay, né? Ele que recentemente chegou na All Elite, foi questionado por ele: meu amigo, será que você fez a escolha certa, né? A pergunta que foi feita para ele no Talks Jericho. E ele falou que, olha, o fator determinante para mim ficar na All Elite foram dois. O primeiro fator é que eu gosto de morar no Reino Unido, né? Eu tive que mudar pro Japão e foi muito difícil para mim, né? Porque minha família é do Reino Unido, eu não me senti em casa no Japão, mas eu tinha meus objetivos no Japão. Quando acabou meus objetivos, eu decidi ir embora. E aí eu precisava de ir para uma empresa que deixasse eu estar no Reino Unido. Minha família é do Reino Unido, minha namorada é do Reino Unido, o filho dela, né, que estuda lá pequeno, é do Reino Unido. Então, sendo assim, eu precisava de ir para uma empresa que me desse essa flexibilidade, coisa que a gente sabe que a WWE não dá. A WWE é estrada o tempo todo, né? A WWE é uma empresa itinerante que não tem só os shows semanais em diversos lugares, mas também tem os live events. Os caras lutam praticamente, né, a semana inteira. Sendo assim, né, para ele fez mais sentido ir para a Elite. E também ele falou que, olha, a WWE vai te deixar extremamente famoso, a exposição é completamente diferente, mas a proposta que a Elite me fez de maneira financeira e de cronograma é melhor, entendeu? E aí eu pergunto pra vocês, cara, como uma empresa, entendeu, que toma um tombo de 34 milhões de dólares, que foi acontecendo no ano passado de prejuízo, consegue oferecer um salário melhor do que uma empresa multibilionária e global como a WWE? Tem algo muito errado aí, cara, tá ligado? Tem algo muito estranho aí, deve ter alguma lavagem de dinheiro, alguma coisa estranha aí, cara. Não é possível, né, que a Elite consiga oferecer contratos melhores que a WWE, né, tendo prejuízo atrás de prejuízo, né, tendo exposição menor, sobrevivendo de contrato televisivo, né, porque a arena não vem enchendo, a audiência vem diminuindo. Como é que você consegue oferecer um contrato melhor que a WWE? Não sei, coloquem nos comentários a opinião de vocês. Mas, bom, no caminho contrário do Will Ospreay, que preferiu a All Elite, né, quem sempre vem forçando a barra para voltar para a WWE é o Matt Cardona, cara. E eu acho que a justiça precisa ser feita, tá? Matt Cardona precisa finalizar a sua história na WWE, cara, porque ele não saiu de maneira injusta, ele não era um dos caras, né, que eram bem utilizados, apesar de ter um potencial gigantesco, que está mostrando isso no cenário independente, sendo, se eu não me engano, 2 ou 3 anos o melhor lutador indie eleito pela Sports Illustrated, tá? Então ele merece finalizar sua história da WWE, né, e foi questionado pela Wrestling News lá no Twitter, né, quem poderia vir a ser o cara, né, ser o último oponente de John Cena. E o nosso querido Matt Cardona falou que irá retornar só pra isso, né? E aí eu pergunto pra vocês, Matt Cardona seria o cara ideal para aposentar John Cena? Coloquem aí nos comentários, tá? Falando de lutador, falando sobre outro lutador, vamos falar agora de Jey Uso, né? Que falou que independente se a Bloodline trocou, né, ele pelo The Rock, né? Ele saiu, The Rock entrou, a Bloodline nunca vai estar completa enquanto ele estiver fora, tá?
E aí eu pergunto pra vocês, cara, vocês concordam com isso? Vocês não concordam com isso? Coloquem aí nos comentários, cara. Eu acho que não faz falta, tá? The Rock tá subindo bem na arenas. Inclusive, ele fez uma propaganda aí no Instagram se chamando de Final Boss. Agora é o último chefão aí. O que vocês acham aí dessa intitulação nova, dessa nova personalidade do The Rock, que pós a WrestleMania deve desaparecer da WWE por um período? Sim, cara. The Rock aí deve dar uma sumidazinha porque irá gravar o filme The Smash Machine, né? No qual ele assumirá o papel de protagonista ao assumir o papel de Mark Key, né? Que foi 2 vezes campeão mundial aí dos pesos pesados do UFC, tá? Então, posterior ao WrestleMania já tá, né, tudo agendado, tudo certinho para ele começar as gravações desse filme, ou seja, deve sumir da WWE depois da WrestleMania. E aí eu pergunto para vocês, né, será que esse, né, não foi um dos motivos também para a WWE não colocar ele na linha do cinturão mundial? Coloquem aí nos comentários, tá? E por fim, a última notícia desse vídeo tem a ver, né, com o seu primo, né, o seu Tribal Chief Roman Reigns, que está programado aí para estar no próximo show do Pat McAfee, né? Vale lembrar que normalmente os programas do Pat McAfee são interligados à WWE, né? A WWE sempre pega algum outro trecho desses shows para poder desenvolver a sua storyline. Então, provavelmente vai ter alguma coisa que o Roman vai falar, vai fazer lá, né? Que vai promover o combate dele na WrestleMania. E eu pergunto para vocês, o que pode sair do nosso querido Tribal Chief lá, tá? Coloquem aí nos comentários, beleza? Dito isso, galera, valeu, falou e fui.